Porque nós não podemos servir ao Senhor como se estivéssemos carregando um fardo pesado. Porque Jesus fala lá no Evangelho de Mateus, capítulo 11, que o fardo dele é leve, que o jugo dele é suave, o fardo dele é leve. Mas infelizmente eu vejo tantos servos de Deus que se dizem servos de Deus e que às vezes parece que estão carregando um fardo muito pesado. Porque estão se deixando levar pela tristeza, estão se deixando levar pela dor, pelo sofrimento dessa terra. E se existe uma coisa que o adversário quer, é ver os servos de Deus tristes. Mas a tristeza não pode continuar no nosso coração. É claro que nós nos entristecemos devido às lutas que passamos, as dores que sofremos, devido às situações que enfrentamos. Mas a palavra de Deus diz que o justo sairá da angústia. Porque a tristeza, ela vai se transformar depois em angústia. E a angústia pode levar o ser humano à depressão, que é a doença do século. Porque a tristeza vai se alojando, vai tomando espaço na vida do ser humano, na vida do cristão. E o cristão vai deixando, vai aceitando. Quando pensa que não, já está, aquela tristeza já não é mais tristeza, já se transforma em angústia. E daí a pouco a angústia toma conta, domina toda a vida do ser humano. E quando bem não se espera, já está ali a depressão. Quando o ser humano já não consegue se dominar mais. Não consegue mais ser dono de si mesmo. E o nosso Deus não quer isso para nós. Paulo era uma pessoa que servia a Deus com todo amor, com toda a dedicação. Mas ele já havia passado por muitas aflições. Ele já tinha sido preso, ele foi preso várias vezes, ele foi chicoteado, ele foi amarrado com grilhões, ele passou por prisões, por muitas situações difíceis. E ele teria sido a última pessoa a nos escrever o que ele escreveu. Se for para o servo de Deus servir a Deus em tristeza, Paulo seria a pessoa que jamais deveria ter escrito o que nós acabamos de ler, no capítulo 4 da carta aos Filipenses. Porque ele teve motivo suficiente para se entristecer e continuar triste. Porque por amor ao Evangelho ele largou tudo. Ele se desligou de tudo que antes ele considerava importante. Ele se desligou de tudo apenas para servir a Deus. Ele não tinha lugar certo para morar. Ele vivia em prol do Evangelho de Cristo. Ele não tinha vida própria, ele não tinha vontade própria, porque ele tinha que fazer a vontade de Deus. Aí eu pergunto, quais seriam os divertimentos de Paulo nessa terra? Quais as festas que ele frequentava? Quais os passeios, os lazeres que ele tinha para se alegrar? Por fazer alguma coisa diferente na casa de Deus? Já fazem esta festa, já promovem esta festa, mas já preparam em seguida uma viagem. Porque depois que termina a festa, tem que descansar. Porque fazer uma festa na casa de Deus, é claro que nos deixa fisicamente cansados. Aí já se preparam para uma viagem, para um retiro, para descansar, porque estão exaustos. E eu pergunto, Jesus, ele trabalhou durante todo o seu ministério terreno. E a palavra de Deus não fala em nenhum momento que ele tirou férias, que ele descansou, que ele teve que sair com a sua família, ficar alguns dias fora descansando, porque ele estava cansado. Uma coisa que ele falou é que meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. E eu vejo hoje servos de Deus servindo a Deus, parecendo assim que estão participando,
que estão trabalhando numa firma.